Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 15, Formação da União Europeia e outros blocos da Europa e da Ásia, parte 2, tá? Então, essa parte é a parte final, nós vamos concluir esse tema nessa aula, ok? Peço para vocês que logo agora no início registrem seu nome e turma aí no chat, tá? Para contar a nota de participação para vocês. Vamos às informações da aula e em seguida a gente volta aqui para rever o conteúdo da aula passada. Amores, vocês viram aí que as habilidades de conteúdo dessa aula são as mesmas, porque a gente dividiu ela em parte 1 e parte 2, né, na parte final. Nós vimos na aula passada, e a gente vai ver agora na revisão dos tópicos, que boa parte dos blocos econômicos da Europa, tá? Hoje a gente vai começar a ver um pouco mais os blocos econômicos que pega, assim, alguns países do leste europeu, né, da parte da Europa, mas a gente vai começar também a ver, ou vai concluir agora nessa aula, os blocos econômicos da Ásia também, tá? Essa junção entre Europa e Ásia, e também o último bloco lá que fala mais precisamente de países do continente asiático, tá? E também as cooperações econômicas entre eles, né? Que foi mais ou menos o que a gente começou a ver também com a União Europeia. Logo em seguida, eu já vou entrar com um vídeo para vocês que fala sobre o impacto da saída do Reino Unido na União Europeia. É uma reportagem, tá? E é uma visão se o Reino Unido ele vai perder com a saída ou vai ganhar com a saída. A Europa está ganhando ou está perdendo com essa saída. Aliás, vai perder ou ganhar? Não, porque na verdade ele está saindo agora em 2020. E o Brasil, como que fica? Será que o Brasil perde o parceiro? Ele continua com o parceiro? Ele vai continuar com a União Europeia, tá? Então, essa reportagem aí fala um pouquinho desse impacto da saída do Reino Unido, tá ok? Vamos rever os tópicos da aula passada e em seguida a gente já emenda com o vídeo, ok? E foi indo às urnas em um referendo que os britânicos decidiram deixar a União Europeia. De acordo com o Banco Central, a decisão não deve impactar a relação comercial com o Brasil. No meio da tarde, o Ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que a situação do Brasil é de solidez e segurança e que o país está preparado para atravessar possíveis períodos de instabilidade externa por conta da saída do Reino Unido da União Europeia.
Também por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse confiar que a decisão do Reino Unido não vai deter o processo de integração europeia. O Itamaraty lembrou que a parceria entre Brasil e União Europeia vai completar 10 anos em 2017 e que abrange 32 setores. A nota também afirma ser prioridade a negociação para um acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu e que o Brasil vai reforçar a relação comercial com o Reino Unido. As trocas comerciais entre Brasil e Reino Unido chegaram a 5 bilhões e 700 milhões de dólares em 2015, com saldo positivo para o Brasil de quase 107 milhões de dólares. As exportações brasileiras para os britânicos representaram 1,5% do valor total de vendas para o exterior no ano passado. Os produtos mais vendidos pelos brasileiros aos britânicos foram ouro, minério de ferro e café. Por outro lado, o Brasil comprou mais medicamentos, automóveis e inseticidas do Reino Unido. Para o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia a curto prazo são limitados. Para fins de balanço de pagamentos, para fins de os impactos de curto prazo em termos de fundamentos são limitados, como mencionei. Em termos de mercados, claro que essa saída agrega incerteza no curto prazo, né? No cenário interno, isso é possível que a gente observe oscilações, né? Aí no preço de ativos, aí, como de fato já tem sido observado. O Banco Central está preparado para situações dessa natureza, o regime de câmbio flutuante tem se mostrado exitoso. No final da tarde, o embaixador britânico conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Falamos sobre a importância de manter até aumentar a colaboração entre o Reino Unido e o Brasil em várias pautas. Por exemplo, investimento em infraestrutura, financiamento de projetos verdes na luta contra a mudança climática. Tudo isso num sentido, se posso citar a frase utilizada hoje pelo Itamaraty, de reforçar em novos moldes uma relação estratégica entre o meu país, que é a quinta maior economia do mundo, e o Brasil, que também tem uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho. Amores, deu para perceber um pouquinho no vídeo que o Brasil, na verdade, ele vai manter as suas relações econômicas, tanto com o Reino Unido como a União Europeia. Então, praticamente, o Brasil vai continuar sendo parceiro de ambos. Então, na teoria, pelo que a gente viu aí na reportagem, o Brasil não vai perder muito, não, em relação a isso. Assim, a gente espera também, porque relações externas econômicas é de fundamental importância para a economia do nosso país também. Então, a princípio, nada vai mudar, né? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, aí a gente não tem como saber, né? Mas, a princípio, nada vai mudar. Deu para reparar mesmo nas falas aí nessa reportagem, ok? Vamos para a nossa primeira atividade no chat, tá? E são duas perguntas, amores. A primeira, qual a alternativa? E eu vou colocar aí do lado aí para vocês poderem acompanhar, né? A primeira é uma pergunta bem mais ou menos fácil, não é nem fácil nem difícil. Eu não sei se vocês estão lembrados um pouquinho da aula passada, tá? A primeira, qual a alternativa diz respeito aos países da extinta União Soviética, que foram os primeiros a ingressarem na União Europeia? Aí vocês têm 4 alternativas aí, uma dessas diz respeito a esses 3 países que foram os primeiros da extinta União Soviética a ingressar no mercado comum europeu, aí na União Europeia. E a segunda é qual país abaixo saiu da União Europeia em 2020. Essa aí não tem jeito de errar, né? Eu espero que ninguém erre aí no chat, tá? Vamos fazer aí, eu vou fazer aí com vocês, depois a gente volta para cá.
Amores, tudo bem aí no chat, né? Acho que foi tranquilo. Amores, agora, logo na sequência, a gente vai assistir já o segundo vídeo nosso. Esse vídeo é da série daquele canal que chama Descomplica. Eu não sei se eu já passei algum desses vídeos para vocês. São tantos, né, que a gente assiste, às vezes assiste 2, 3 na mesma aula, então eu não lembro. Mas é um canal muito legal do YouTube e eles mostram vários temas naquele formato de mapas mentais. Lembra? A gente chegou a fazer alguns mapas mentais, vocês devem ter feito também, e eles fazem de forma animada, né? E depois eles deixam à disposição também esse mapa mental em PDF, se vocês quiserem imprimir também. Porque a União Soviética acabou, é um vídeo animado, né, que eu falei para vocês, e é muito interessante porque ele vai mostrar um breve histórico desde o início da formação da União Soviética até o seu final e o surgimento da CEI, tá? Comunidade dos Estados Independentes, que nós vamos falar também nessa aula, tá? É outro grupo econômico, né? Vamos assistir, depois a gente volta e a gente já dá continuidade nesse assunto aí da União Soviética ou da ex-União Soviética, beleza? Vamos assistir rapidinho e a gente já emenda com uma explicação aí, então. Chegou o exterminador de dúvidas. Bem-vindos a mais um Quer que Desenhe? Se prepara! Hoje vamos contar como aconteceu o fim da União Soviética. Antes de tudo, dá um like nesse vídeo. No link aqui da descrição, você vai poder baixar em alta resolução esse mapa que vamos desenhar agora. Se inscreve no canal do Descomplica e não esqueça de acompanhar todas as nossas novidades no Facebook e Instagram. Agora, vamos lá. Por que acabou? Acabou por quê? Para entender, se ligue no contexto. O drama da União das Repúblicas Socialistas soviéticas é marcado por diversos conflitos internos e externos, desde o seu surgimento em 1922, como consequência da Revolução Russa de 1917. A ditadura comunista de Joseph Stalin, além de ter causado massacres e expurgos em massa, resultou num imenso desgaste social para o povo russo. Quando a Segunda Guerra acabou, logo deu-se início à Guerra Fria, ou seja, a tensão ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. O perigo iminente de uma guerra nuclear impulsionou mais e mais investimentos na estruturação de um gigante e imponente Exército Vermelho, que era como se chamava o exército da URSS. A disputa de duas superpotências pela soberania acelerou o crescimento nos dois polos, e Stalin trouxe diversos avanços econômicos para a União Soviética, principalmente por conta dos planos quinquenais. O problema é que alimentar esse gigante saía caro. Mesmo com a morte repentina de Stalin em 1953, o regime soviético continuou reprimindo qualquer oposição dentro ou fora do partido, apesar de algumas tentativas de desestalinização e das reformas que o Khrushchev fez a partir de 1955. A tônica continuou sendo a repressão violenta. Foi o que aconteceu na Hungria, em 1956, e na Primavera de Praga, em 1968, quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a capital da antiga Tchecoslováquia, hoje dividida em República Tcheca e Eslováquia, para impedir reformas democráticas no país. Logo depois, em 1979, ocorreu a invasão soviética ao Afeganistão, um conflito sem solução com rebeldes locais que queriam derrubar o governo socialista apoiado pela URSS. Durante as décadas de 70 e 80, o alto gasto militar estava impedindo a economia das repúblicas de se desenvolverem. Era o começo do fim. Em 1985, o governo deu início à era Gorbachev, elegendo
elegendo o progressista Mikhail Gorbachev como secretário do Partido Comunista da URSS para tentar salvar o Estado soviético do colapso. Mas o Gorbachev saiu pela culatra. Suas medidas políticas, as famosinhas perestroika e glasnost, visavam modernizar as estruturas do país com diversos ajustes, como, por exemplo, menos burocracia na economia, fim da censura, corte dos gastos militares, inclusive com a retirada das tropas do Afeganistão na década de 80. As repúblicas satélites passaram a ter mais autonomia e, pela primeira vez em décadas, houve uma aproximação com o Ocidente capitalista e com os Estados Unidos. As reformas proporcionaram a reabertura da União Soviética, mas também protagonizaram um momento temido e aguardado por muitos: a dissolução. Tudo começou na Ucrânia, com o acidente nuclear de Chernobyl, no ano de 1986. Uma tragédia que gerou grande vergonha para a União Soviética e deixou no ar um climão de insegurança acerca de suas usinas nucleares. Para completar, houve uma tentativa de golpe. Logo após as primeiras eleições não comunistas, a ala conservadora do partido prendeu Gorbachev e ameaçou derrubar o governo progressista. O chamado golpe frustrado não obteve sucesso. Como o próprio nome já diz, pressionados pela resistência, os golpistas libertaram Gorbachev. A surpresa final veio no Natal de 1991. Gorbachev renuncia ao cargo de presidente, oficializando assim o fim da União Soviética, que já estava completamente fragmentada por causa das independências que cada uma das principais repúblicas já tinha declarado. Bielorrússia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia e até mesmo a própria Rússia. A União perdeu o status de superpotência e os antigos mísseis passaram a ser controlados pelo então presidente da Rússia, Boris Yeltsin. A partir daí, a CEI, sigla para Comunidade dos Estados Independentes, passou a atuar no lugar das antigas repúblicas. Assim ficou mole estudar, hein? Vai sobrar até tempo para ver aquela série gostosa de mandar mensagem pro crush. Já pensou em ter esse mapa completão só pra você? É pra já. Clica nesse link da descrição e você vai conseguir baixar ele inteirinho e ainda em alta resolução. Aproveita e se inscreve no canal do Descomplica. Vão ter muitas novidades para você se dar bem no Enem. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like e também comenta aqui embaixo e dá uma sugestão de tema pra gente desenhar. Compartilhe ou marque a galera nos comments. Com o Quer Que Desenhe, todo mundo consegue entender. Até a próxima, pessoal! Amores, agora a gente vai... Deixa eu dar uma encostadinha aqui para vocês poderem ver melhor. A gente vai continuar na sequência aí do vídeo, tá? E vai continuar falando também da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou vocês podem chamar também de União Soviética, tá? URSS. As ex-repúblicas socialistas soviéticas, amores, também foram conhecidas como estados pós-soviéticas, ou soviéticos, ou antiga União Soviética. Eram formados por 15 estados independentes, tá bom? Que emergiram até se formar essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aí que eu tô falando para vocês, tá? Entre essas repúblicas que existiam, a Rússia, que é o maior país do mundo, né? Também. E no período que era a União Soviética, era um total de 22 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, mesmo sem essa formação, a União Soviética, a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Sua dissolução ocorreu em 91. Em 16 de fevereiro, a Lituânia foi o primeiro país a sair, seguido da Letônia e da Estônia, tá? As outras 12 repúblicas, amores, soviéticas restantes, elas se tornaram-se conhecidas como novos estados independentes, UNEI, que posteriormente formou-se a Comunidade dos Estados Independentes, que eu tinha tocado no assunto agora há pouco para vocês, tá? A CEI. E a maioria não se juntaram à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC, e também os países bálticos evitaram também esse caminho aí, tá ok? Vamos ver um mapa agora, que está aparecendo aí para vocês também, com certeza, por regiões. Então, a gente tem em destaque o maior país do mundo, que era a Rússia. Imagine o tamanho da União Soviética, né? Porque era a Rússia e mais outras 14 nações ou repúblicas aí do lado, tá vendo que vocês estão vendo colorido? Então vocês tinham a Rússia
e ainda tinha mais 14 que formava o total de 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Lá em cima aparece para vocês os países bálticos, tá? Que é formado por quem? Pela Estônia, pela Letônia e pela Lituânia. Esses foram as 3 primeiras nações a se declarar independente da extinta União Soviética, tá? E também, a gente viu isso no início da aula aí também, os 3 países que ingressaram, os primeiros países a ingressar na comunidade, na União Europeia também. Depois a gente tem o leste europeu, são mais 3 países aí considerados parte do leste europeu, que é a Bielorrússia, a Ucrânia, e também vai aparecer mais um para vocês, que é a Moldávia, tá? Então eles fazem parte do leste europeu, tá? Então logo abaixo dos países bálticos, vocês encontram-se esses 3 países lá. Vocês viram que tem um pontinho vermelho do lado dos países bálticos, é uma parte que ficou do outro lado da Rússia, tá bom? Depois a gente tem a Transcaucásia, tá? Que é a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. São esses que estão aparecendo em destaque para vocês nas cores rosa, tá bom? E depois nós vamos chegar também aos países da Ásia Central. É o próximo que vai aparecer aí para vocês no mapa, né? São os países da Ásia Central, que são um total de 5 países. O maior, que vem logo depois da Rússia, né? Que é o Cazaquistão, é o segundo maior país da extinta União Soviética, né? Depois a gente tem um outro país também, que é o Uzbequistão. Logo abaixo do Uzbequistão, a gente tem o Turcomenistão, tá? A seta verde está indicando para vocês o nome desse país. E do lado de cá, a gente tem mais 2 países também que não apareceu aí no mapa, e eu falo para vocês agora, não tem problema nenhum, tá? Que é o Quirguistão e o Tajiquistão. E também, automaticamente, já vai ser o tema do nosso chat agora, do nosso segundo chat. A pergunta é o seguinte, são 2 perguntas que eu estou fazendo para vocês. Qual é o segundo maior país do mapa após a Rússia? É só vocês procurarem no mapa que vocês vão ver, né? Ucrânia, Turcomenistão ou Cazaquistão? Vocês vão responder qual deles que é o segundo maior. Não vale a Rússia, tá? É o segundo. E qual o significado da sigla URSS? Vamos lá para o chat, então, para responder essas questões.
Amores, após o nosso chat, aí vamos começar a falar agora de um outro bloco econômico, que é justamente o que a gente iniciou a fala aí na explicação anterior, que é a CEI, tá? Comunidade dos Estados Independentes. Eu vou postar aí para vocês do lado as informações dela. A primeira aparece a bandeira que representa as comunidades dos Estados Independentes, tá? Essa que tem uma mão mais ou menos branca aí, um sol, alguma coisa amarela no meio com fundo azul, tá? A sua composição, ela simboliza o desejo da parceria igual, da unidade, da paz e da estabilidade. Então, mesmo depois com o final da União Soviética, eles tinham essa intenção, pelo menos, de manter o mercado comum entre eles, para manter, pelo menos, um nível de força aí, tá? A comunidade dos Estados Independentes, amores, teve uma visão muito principal, muito particular, que era então um presidente na época da União Soviética, o Mikhail Gorbachev. Ele descreveu que a União seria algo ilegal e perigoso, tá? E era um golpe constitucional à nação, né? Mas prontamente ficou claro que pouco ou nada havia por fazer, entendeu? Era inevitável essa junção aí de países desse bloco, né? Em 21 de dezembro de 91, os líderes de 11 das 15 ex-repúblicas soviéticas se reunirem em Alma-Ata, né, no Cazaquistão, e assinaram o tratado. Dessa maneira, a CEI foi ratificada e a União Soviética oficialmente extinta. Em 25 de dezembro, Gorbachev, né, ou Gorbachev, depende muito a pronúncia, renunciou como presidente de um país que já nem existia mais de fato, né? Os 3 países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, não assinaram esse tratado da CEI, tá? Assim como a Geórgia no início, e os 4 países argumentaram que não havia tanta necessidade assim para estar entrando nesse bloco, né? Que eles queriam caminhar de uma outra forma essa situação, tá? Então não havia interesse deles no início. A Geórgia depois veio a participar também da comunidade dos Estados Independentes, mas no início não. Os 11 estados originais da CEI foram a Armênia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, a Moldávia, né? Tá Moldova aí, que era o nome original deles, né? A Federação Rússia, a própria Rússia, o Tajiquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão e a Ucrânia. Em dezembro de 1993, a Geórgia finalmente aderiu, tá? Ela não tinha aceitado no início, né? Em circunstâncias controversas, né? Após uma guerra civil na qual tropas russas interviram a favor do governo pró-Moscou. Em 26 de agosto de 2005, o Turcomenistão abandonou o organismo para se tornar um membro associado. Em agosto de 2008, a Geórgia anunciou que se retiraria da CEI depois da Guerra da Ossétia e deixou de ser membro formal no mês de agosto daquele ano lá. Ok? Tem mais uma parte também que a gente fala também da comunidade dos Estados Independentes. E nós temos aí, agora nós temos atualmente só 10 países, né, que formam a comunidade dos Estados Independentes. A Armênia, Azerbaijão, o Cazaquistão, a Bielorrússia, o Quirguistão, a Moldávia, a Rússia, o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão. Os Estados-membros, os antigos Estados-membros, são a Geórgia e a Ucrânia. Só foi ratificado, você pode ter certeza que alguns retiraram-se, né? Tiveram uma retirada efetiva, que foi a Rússia em 2009 e a Ucrânia, agora mais recente, em 2018, que fizeram a retirada. Por isso que nós só temos na CEI apenas 10 países atualmente, ok? Aproveitando o gancho, amores, agora, vamos falar um pouquinho também da União Econômica da Euroasiática, tá? União Econômica Euroasiática, que é a UEE, tá? Tá aparecendo para vocês também a bandeira dessa União Econômica, tá? A bandeira da UEE significa na cor azul os países membros que se encontram na parte europeia, e a da cor dourada os países membros que se encontram na parte asiática, tá bom? Então esse é o significado dessas duas cores. O fundo branco da sua bandeira, ela representa a paz e a integração amigável
que compõem a União Econômica Europeia, tá? A UE, tá? E aí no meio tem o desenho do mapa, tá? Dos países que compõem a União Econômica Euroasiática. Nessa União Econômica Euroasiática, amores, nós temos algumas particularidades aí. A União Euroasiática, ela foi tida como a criação feita por Vladimir Putin, tá? No início do seu 3º mandato como presidente da Rússia, compreendendo vários estados que outrora fizeram parte da antiga União Soviética, tá? Que eram o seguinte: Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e o Tajiquistão. Então, esses países fizeram parte também da antiga União Soviética, né? Que a gente já falou anteriormente. Em seu início, vários desses países concordaram em apoiar essa união econômica, tá? Esse acordo tornou-se possível em 29 de maio de 2014 e passou a vigorar somente a partir de 2 de janeiro de 2015, só no ano seguinte que esse acordo passou a tornar-se oficial mesmo, tá? A União Econômica Euroasiática tem um mercado único, integrado com 183 milhões de pessoas, tem gente à beça, e um produto interno bruto de mais de 4 trilhões de dólares norte-americanos, tá? O PPC. A UE, ela introduziu a livre circulação de bens, capitais, serviços e pessoas e prevê também políticas comuns na área macroeconômica, nos transportes, na indústria, na agricultura, na energia, no comércio exterior, nos investimentos, na regulamentação técnica, na concorrência e na regulação antitrust. Depois a gente vai ver mais à frente o que é esse termo antitrust aí. No futuro, espera-se estabelecer uma moeda única com maior integração. A União opera através das instituições supranacionais e intergovernamentais. O Conselho Econômico Supremo Euroasiático é o órgão supremo da União, né? Por isso que chama, composto pelos chefes de Estados-membros, né? Os estados que compõem a UE, aí, tá? Então, é interessante nessa parte que eles também já têm tipo um congresso, uma conferência para discutir esse assunto. Está aparecendo na sequência o mapa para vocês aí, tá? Os países que compõem essa área, tá? E eu vou passar uma animação rapidinho aí desses países que estão sendo compostos e o significado de cada um. Então aí você tem esse pontinho amarelo, o verde e o azul claro. Vamos assistir então o videozinho animado desse mapa para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem aí então. Amores, agora um pouquinho nós vamos para um outro mercado comum, tá? É o chamado ASEAN. Vou colocar aí para vocês uma animação só rapidinho, que é essa região. O ASEAN é uma associação de nações do Sudeste Asiático. Tá aparecendo no mapa aí, tá grifado essa área do ASEAN, tá? Então pega esses países aí que estão próximo da China, né, no litoral aí, na região do Sudeste Asiático, e vai entrando para as ilhas, a Indonésia, Papua Nova Guiné, até chegar próximo da Oceania. Nós vamos ver um vídeo
animado de alguns alunos de colégio público que eles fizeram, tá? Essa animação foi criada por alunos do ensino médio, para falar um pouquinho, de forma resumidamente, é um vídeo até simples, mas muito legal, que eles falam sobre a ASEAN. Depois a gente volta e vai falar um pouquinho desse bloco econômico também, tá ok? Using Powtoon. Legal, né? O vídeo eles acabam esquecendo alguma coisinha ou outra para falar, eles ameaçam de pôr alguma coisa, não sei se faltou o assunto ou não deu para colocar na animação, mas foi um vídeo legal, um trabalho bacana que eles montaram para falar desse bloco econômico aí. Vamos falar um pouquinho agora com temas diretamente ligados ao ASEAN, tá? Associação das Nações do Sudeste Asiático, tá bom? Então, tá aparecendo primeiro, então, a bandeira do ASEAN, tá? E o significado dela, eu coloquei para vocês, tá? A bandeira atual da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, foi adaptada em julho de 1997. Então, é um bloco até razoavelmente novo, não é um bloco tão antigo assim, tá? Num fundo azul, um círculo vermelho com bordas brancas e dentro do círculo vermelho 10 caules de arroz, simbolizando os 10 membros dessa união econômica, tá? Boa parte da economia deles né? A alimentação deles é baseado no arroz, então eles tiveram essa ideia de colocar nessa bandeira, tá? A Associação das Nações do Sudeste Asiático, o ASEAN, é uma organização intergovernamental, tá? Regional, que compreende 10 países do Sudeste Asiático e que promove, isso é o mais importante, que é o objetivo, né? Que promove a cooperação intergovernamental e facilita a integração econômica, política, de segurança, militar, educacional, sociocultural entre seus membros de outros países da Ásia. O ASEAN também envolve regularmente outros países da região da Ásia, Pacífico e além. Principal parceira da Organização de Cooperação de Xangai, na China, né? A ASEAN mantém uma rede global de alianças e parceiros de diálogo e é considerada por muitos como uma potência global. A União Central para a Cooperação na Ásia e Pacífico, e é uma organização importante e influente na região, tá? Para vocês verem a importância que tem esse bloco econômico para esses países aí, para esses 10 países desse bloco econômico.
ela está envolvida em vários assuntos internacionais e hospeda missões diplomáticas em todo o mundo, tá? O secretariado da ASEAN está localizado em Jakarta, na Indonésia, tá? Fica naquelas ilhas ali que ligam com a Oceania, tá? No dia que ocorreu a primeira conferência da ASEAN, em fevereiro de 1976, foi assinado o Tratado da Amizade e Cooperação, tá? Onde vinham descritos os princípios a ser seguidos pelas nações aderentes, né, nesse bloco econômico, tá? Entre eles constam o respeito mútuo pela independência, a soberania, a igualdade, a integridade territorial e identidade nacional e o direito de cada nação de se seguir livre ou guiar-se livre de interferência, subversão ou coerção exterior. Ficou também definido nesse tratado que nenhuma nação deve interferir nos assuntos internos e dos restantes, que os desentendimentos devem ser resolvidos de forma pacífica e que deve haver uma renúncia ao uso da força e uma efetiva cooperação entre todos. Então, está sempre fechado essas uniões econômicas de uma forma pacífica, né? Tentar sempre resolver de uma boa conversa, de uma forma mais diplomática e amigável, tá? Essas são as imagens das bandeiras, né? A sede da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, e aí tem os membros atuais da ASEAN, são por ano de adesão, tá vendo? A Tailândia, a Filipinas, a Malásia, Singapura, a Indonésia, todos em 1967, Brunei em 84, Vietnã em 1995, Mianmar em 97, junto com Laos, Camboja em 99. E a gente tem os membros observadores, aí o Timor-Leste e Papua Nova Guiné, essa já faz parte da Oceania, tá? Então é o primeiro país aí que está entrando na região da Oceania. Então vocês viram que para chegar aos 10 países, houve um período bem longo, de 67 até 99, tá? Para se chegar a... Agora, amores, vamos para a nossa última atividade lá no chat, tá bom? Vou colocar aí as perguntas para vocês, a gente já vai fazer o comentário e já vai para lá para fazer a resposta, tá? O nosso último chat, a nossa última atividade aí, são duas questões também, e uma com imagem, tá ok? A primeira pergunta é: qual país abaixo é considerado como um país observador da UEE? Vamos ver se vocês vão lembrar, né? Tava naquele mapinha lá, naquele desenho lá, tá? Que eu coloquei no animado lá. Mongólia, Rússia, Síria ou Moldávia, tá? Então, qual é o país considerado observador? E a segunda, vocês vão identificar lá 3 imagens aí, né? E vai me responder qual é a bandeira que representa a comunidade dos Estados Independentes, tá? Se é a bandeira A que está aparecendo aí para vocês, se é a bandeira B ou se é a bandeira C, tá ok? Vamos fazer essas duas questões lá no
após o fechamento nosso no chat, bastante informação, né? Nós tivemos bastante informação, tanto na parte da aula da semana passada, como nessa aula também. Registrem seu nome e turma aí agora no chat, tá bom? Para garantir a nota de vocês de participação, tá bom? As atividades, elas já devem estar próximas de eu estar postando. Se já não tiver no Google Classroom, vai estar ao longo dessa semana, tá bom? As questões para vocês responderem sobre essa aula tá aí. E com o trem chegando, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.